Vida e Saúde já está de volta e agora a gente continua aqui falando sobre crianças, mas você sabe, os pais precisam realmente estar conectados e precisam entender melhor o que é ser criança, o que é ter um filho. Para conversar sobre a decisão de ter uma criança, nós vamos conversar aqui com a psicóloga Vivian Araújo, ela que é parceira do Vida e Saúde, já esteve conosco algumas outras vezes. Obrigada mais uma vez pela participação, Vivian. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Vivian, por que é tão importante o planejamento dos filhos? A gente hoje vive num mundo, né, na nossa cultura, quase que automático. Você casa, a próxima pergunta que vão te fazer é quando você vai ter um filho. E a pressão é grande. E a pressão é muito grande. Então, às vezes, a gente entra nessa questão de muito automático e acaba não pensando em todas as coisas que a gente precisa pensar. Porque são muitos detalhes e muita atenção que uma criança demanda, né? A gente precisa, por exemplo, ter uma ideia de que filhos a gente quer ter, de que tipo de pessoas a gente quer formar, para a gente poder, então, se planejar, auxiliar na construção desse tipo de pessoa. Eu acho bem legal essas pessoas que conseguem idealizar, olha, queria que meu filho fosse assim, fosse assado, ou que ele fizesse isso. E aí, quando a gente idealiza, a gente começa a estudar, começa a se preparar para criar realmente indivíduos que atinjam aquela expectativa. Sim. Quem aqui pode decidir o momento ideal para se ter filhos? Olha, isso não é uma decisão que possa se tomar sozinho. É muito importante que o casal esteja junto nessa decisão. Isso é uma coisa que muda totalmente a forma como os dois vão se relacionar. Então, isso tem que estar certo para os dois desde muito cedo. Olha, talvez até antes de casar. Antes de casar, porque se alguém tem o sonho de ser mãe, por exemplo, né? Já pensou e construiu já assim... tem o nome, exatamente. Já tem enxoval todo na cabeça. E aí se planeja, né? Está planejando um casamento com alguém que não pensa nessa possibilidade, né? Ou o contrário, né? Alguém que sempre pensou em ser pai e que vai casar com alguém que não consegue imaginar isso, né, desta forma. Isso pode ser um problema muito grande para o relacionamento e na hora de criar a criança. Né? Isso é importante, que aí o momento ideal é sempre combinado com os dois. Né? A gente precisa ter algumas questões, por exemplo, a gente tem, pensando em planejamento familiar, as questões dos planos, do plano, por exemplo, que o governo estabelece, é muito importante, por exemplo, o planejamento familiar. Então, você precisa de alguns cuidados, por exemplo, que você precisa começar para ter filho antes de necessariamente estar gestante. Você precisa tomar alguns tipos de medicação para ajudar na formação do feto, essas coisas antes da criança, do início da gestação, porque o quanto antes você toma, melhor você contribui para a gestação. Então, isso precisa estar bem acertado entre os pares para conseguir construir exatamente esse momento, né? Agora, aquela história de, ele quer muito, então eu vou ter. Ou, ela quer muito, eu não estou ainda no momento. Isso pode gerar muito conflito entre o casal. Muito. E especialmente depois que chega um estranho no ninho, porque aí a coisa não tem mais volta e a mudança é muito grande. Toda a rotina, toda a prioridade da família vai acabar sendo alterada de uma forma ou de outra. A gente precisa prestar atenção. A gente tinha uma colega de trabalho que quando eu trabalhava numa outra instituição, e ela brincava, né? Porque hoje as pessoas se acostumaram com geladeira autodescongelante, forno autolimpante, estão achando que criança é autocriante. Não existe essa possibilidade, você vai ter que investir energia na criança. Não dá para você simplesmente gestar e nascer e achar que isso tudo se ela resolveu. vai se virar. As questões só começaram aí. É preciso energia. Então, se você quer uma criança que se socialize bem, que tenha um desenvolvimento motor, você vai ter que acordar cedo no domingo e levá-la para o parque para brincar com as outras crianças ou andar de bicicleta. Então, você está disposto a isso, né? Vocês dois, né, enquanto casal, estão dispostos a isso? A dar energia para a construção de uma pessoa saudável? Porque diferente mesmo de gestar ou ter um filho, é criar esse Com filho certeza, e contribuir educar no desenvolvimento dele. Eu queria saber o seguinte, o que é que pode atrapalhar nessa decisão?
um pouco, a gente tem uma questão hoje, que é uma questão econômica que a gente precisa pensar. Avaliar muito bem. Muito bem, né? Porque a gente precisa ver, dependendo do tipo de filho que a gente vai querer ter, o quanto custa uma escola para uma criança, né? O quanto de... Porque criança, por exemplo, perde roupa, essas coisas com muita facilidade. Então, eu preciso estar preparado para isso. Eu não posso também ficar pensando só num ideal. Eu vou ter que ajustar, porque se eu também for pensar num ideal, né, a gente não faz nada. É aquela história, coisas, às vezes o momento perfeito nunca chega, mas a gente precisa prever ter um mínimo de condição para lidar com essas questões. Então, isso é importante que a gente pense também. Então, a questão econômica, será que é uma das que mais influenciam e mais atrapalham a decisão de ter filhos? Essa é uma delas. Outra é um medo muito grande. Às vezes, assim, a gente tem o casal, as relações, mas a gente também tem a sogra, o sogro, a avó, o vô, que às vezes as pessoas têm muito medo. Como é que essas relações vão acontecer depois que essas crianças nascerem? Né? Porque algumas pessoas têm muito medo dessa interferência, né? Então, também são coisas que preocupam. As relações, ou às vezes o marido pode também ter alguns medos. Ele vai ficar só pensando na criança e eu? Porque tem algumas mães, né, a gente tem que abandonam os companheiros. A gente tem múltiplos papéis. Então, eu tenho o papel de mãe, que vai ser muito importante que eu faça, mas o papel de esposa não vai poder ser largado de lado. Né? Então, a gente precisa estar sempre equilibrando isso. Isso pode dificultar, né, as questões daquilo que a gente vai pensar. Às vezes a gente acaba pensando em filhos num projeto muito a curto prazo. Você imagina a maternidade, você idealiza como vai ser sua gestação, você idealiza como vai ser o enxoval, o quartinho do bebê, mas às vezes a gente tem a dificuldade de planejar a longo prazo. E um bebê cresce muito rápido. Como que a gente faz para cair mais na real um pouquinho? Os pais precisam cair mais na real e pensar realmente nessa situação mais a longo prazo. Então, essa semana eu estava conversando com uma adolescente, e ela falando do sonho dela de ser mãe. E aí eu perguntando como era o sonho, mas o sonho só ia até o bebezinho pequeno e ainda nos braços dela. Esse é só o início, que a criança passa no máximo 1 ano ainda nos teus braços. E hoje a expectativa de vida é até os 80, 70, 80 anos. Então a gente tem sim que pensar a longo prazo, né? Em todas as etapas do desenvolvimento e o investimento que você vai precisar fazer de energia para essa criança. Porque, por exemplo, uma criança, quando é muito pequena, você tem as dificuldades. Você não dorme direito, você se preocupa se ela vai cair. Depois ele vai para a escola, você tem a dificuldade, ele está aprendendo matemática, você sabe a tabuada, como é que estão indo as coisas. Depois vira adolescente, as preocupações mudam. Então, eu tenho que pensar o mais realisticamente possível. E tentar imaginar todo o processo de um filho, não só ele ali bonitinho ainda dentro do berço, né? O seu controle total. É o seguinte, e para quem não teve esse tempo de planejar, mas se vê com um bebê ali na frente e que tem que levar junto na vida pela frente, dá para tentar, de repente, remanejar as prioridades? É muito difícil também. É muito difícil. Uma criança com planejamento é muito difícil. Uma criança sem planejamento também é muito difícil. A questão é aquilo que você vai precisar parar neste momento para dar, então, a energia que precisa para aquilo que aconteceu ou para a criança que está ali do lado. Né? Não dá para pensar, mas puxa, não foi. Não, ela já está ali. Então, eu vou ter que mudar os meus planos, acertar aquilo que eu queria para minha vida e incluir essa criança no meio. A gente não é um ser estático, né? Não acontece exatamente tudo do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, essa maleabilidade para lidar com as coisas que acontecem. E são possíveis, dão trabalho, pode se dar mais trabalho do que o que a gente esperaria, mas são possíveis de você criar uma criança saudável, de você ter um relacionamento saudável com ela também. Doutora, é o seguinte, existem muitas pessoas que têm o sonho, mas o sonho muito grande de se tornar mãe e pai.
Às vezes esse sonho demora um bocado para se concretizar. E às vezes as pessoas acabam colocando o sonho de ser pai e mãe à frente de outras questões. Como lidar com essa ansiedade, com essa espera tão ansiosa? Uma das coisas que a gente precisa fazer é tentar imaginar a quem a gente está tentando responder com esse desejo tão grande. Porque, às vezes, como a nossa sociedade cobra muito, a gente quer saber, eu quero responder isso a quem? É meu desejo ou eu tenho que responder isso à minha mãe que está pedindo um neto? A minha ou sogra a minha que não teve uma sogra menina ou menino? Exatamente. Então, a primeira coisa é identificar se esse desejo é realmente seu. Né? Esse desejo sendo seu, a gente hoje tem algumas pesquisas, né, que dizem que quanto maior a ansiedade, maior a dificuldade, né, de ter um filho ou de gestar, mesmo mulheres que fazem tratamentos, inseminações muito ansiosas, elas acabam tendo menos resultado do que algumas pessoas que têm um pouquinho menos de preocupação nesse sentido. É um desejo, precisa de um investimento, né, de energia, de carinho, de sentimento mesmo, mas a gente sempre tem que pensar que isso não pode ser o centro de tudo. A gente sempre precisa, na nossa vida, investir em várias áreas, né? No meu relacionamento com meu marido, com a igreja, com Deus, no meu trabalho. E conforme eu tenho várias coisas para viver e energias para pensar, eu consigo equilibrar melhor as coisas quando eu tenho um único objetivo na vida. E aí isso fica muito difícil mesmo. Mas para quem está vivendo a angústia da espera, a angústia da expectativa, isso acaba se tornando até difícil de ser gerenciado no nível ali familiar, no núcleo familiar. Existe ajuda para esse tipo de pessoas? Existe sim. Até algum tempo atrás, eu tive uma paciente que tentou vários métodos de inseminação, não funcionou, foi para a fila de adoção, participar do processo de adoção e o pessoal que estava fazendo essas entrevistas falou para ela, falou assim, olha, antes de você entrar na fila, é importante que você vá a uma terapia para você tentar identificar todas essas questões que são importantes nisso. E ela veio para a terapia com essa intenção. Né? Ela é uma pessoa nova e aí ela por conta dessa ansiedade, dessa dificuldade de gerenciar todas essas coisas, o tratamento foi indicado. E aí, de alguma forma, a gente vai trabalhando essas questões que acabam fazendo-a sofrer muito, né? Porque isso traz muito sofrimento para a pessoa, muita angústia. E aí, uma terapia pode ajudar muito nesse sentido. Tá certo, ainda bem que existem profissionais que podem nos socorrer e podem nos ajudar também nessa área. Vivian, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem salgadinho de legumes aqui para você fazer com todo mundo aí de casa. Receita bem gostosa aqui no Vida e Saúde, é daqui a pouquinho.